Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida aqui neste lugar. Quem vem adorar o Senhor nesta noite, diga: eu vim adorar o Senhor. Amém? Viemos adorar o nosso Deus. Quero abraçar todos os irmãos já da casa, nossa irmã visitante. Seja bem-vinda, tá bom, no nosso meio, em nome de Jesus. Estamos aqui, né, irmãos? Era para mim chegar ontem 9 horas, mas cheguei 1 da manhã. Fiquemos 2 horas no meio da estrada. Amém? O ônibus conseguiu chegar ali próximo, ali da, como é que chama depois de antes, Mucajaí? Iracema, amém? Aí 2 horas esperando o ônibus daqui descer para buscar nós, irmãos. O radiador queimou, pegou fogo. Então é assim mesmo, foi bênção de Deus. Mas a gente já vem voltando, sendo desafiado, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória é sua, irmão. Levante as tuas mãos. E eu quero compartilhar um pouco das bênçãos que eu recebi naquele lugar com você nesta noite. Feche teus olhos. Deus vai derramar o seu poder sobre a sua vida também. Deus vai derramar a força dele sobre o seu coração nesta noite. Senhor, é para ti, Pai. Este culto é para o Senhor, essa adoração é para o Senhor, Pai. Ó Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai. Recebe o nosso cântico. Vamos louvar o nosso Deus. Oh, glória a Jesus. Uma palavra para você. Receba a palavra de Deus nesta noite. Não desanime. Te adoramos, Jesus. Tudo que você te adoramos, pediu Pai. a Deus. Te adoramos, Espírito Santo. Ele já está vindo. Derrama sobre nós das tuas bênçãos, do teu milagre, Pai. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Vai adorando, igreja, vai adorando. E mais o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar o seu rumo. É para ti, Senhor. Ele está enviando um consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto. Mantenha calma. Você pode declarar nessa noite dizendo: diga e vai passar. Levante a mão e declare. Eu sei que essa luta logo já está passando, que Deus tá está no doendo, controle. mas não vai querer Deus está no parar. controle da sua vida, da sua Não história. deixa a esperança em você morrer, e você precisa crer, e vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere.
Aleluia, Deus está no controle. Que essa luta logo vai passar. Deus está no controle da sua vida. Está doendo, mas não vai querer parar. Deus está cuidando, Deus está agindo. Em você morrer. Deus está trabalhando sobre a sua vida. Você precisa crer. A vitória é garantida nesta noite. Isso, declare. A solução para tudo que está chegando a solução. Está chegando a mudança dentro do teu lar. Você vai ter de volta. Aleluia. O que você perdeu. Oh, glória a Deus. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia. Levante as mãos e ore comigo. Senhor nosso Deus e eterno soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos agora na Tua presença, Pai. Nós entramos agora diante do Teu altar, ó Deus, diante da Tua presença, para buscar a Tua face neste lugar, Pai, para buscar o Senhor nesta casa de oração. E aqui, ó Pai, nós se rendemos diante do Senhor em espírito de adoração, Pai. Nós se rendemos diante do Senhor, ó Deus, voltamos os nossos corações ao Senhor nesta noite, Pai, para apresentar a nossa vida, Senhor, para apresentar ao Pai o nosso ser, o nosso coração, apresentar diante do Senhor a nossa petição, Pai, apresentar os nossos pedidos ao Senhor, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional, e nós oferecemos ao Senhor nesta noite, Pai. Oferecemos a Ti neste lugar. Vem sobre nós, Pai. Vem sobre os Teus filhos nesta noite, Senhor. Vem sobre a Tua igreja que ora, Pai. Sobre os Teus filhos que oram, Senhor. Sobre a Tua igreja que ora, Pai. Vem sobre nós, Senhor, e vai agindo sobre este homem, vai agindo sobre esta mulher, e vai trabalhando na causa, Jesus. Vai trabalhando agora, age por este homem. Sopra o Teu Espírito Santo sobre nós. Sopra o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Sopra o Teu poder sobre a Tua igreja. Sopra, meu Pai, ó Deus, o Teu Espírito Santo, Senhor, como soprou sobre os discípulos e disse: recebai o Espírito Santo. Ó Deus santo e verdadeiro, vai renovando a força dos Teus filhos agora. Vai renovando, Senhor, a força do Teu povo, Pai. Vai renovando a Tua igreja, o Teu servo. Renova, renova, Senhor. Enche o Teu povo do Teu Espírito Santo. Vai renovando as forças, ó Deus. Esta pessoa que está com a sua esperança esvaindo, Senhor. Essa pessoa que está, ó Deus, desanimada, Pai, não consegue crer, não consegue confiar, não consegue adorar o Senhor. Mas nesta noite, Pai, a mão poderosa do Senhor vem sobre eles, Pai. A mão poderosa do Senhor vem sobre a Tua igreja, Pai, e vai renovando, Senhor. Vai afastando os males, ó Deus. Vai tirando os impedimentos. Vai abrindo a boca, igreja, glorificando. Vai tirando os impedimentos, Senhor. Vai tirando as barreiras nesta noite e vai enchendo este homem, Senhor. Vai enchendo esta mulher da unção do Teu Espírito Santo. Vai trazendo, ó Pai, ó Deus, o tocar das Tuas mãos, o renovo das Tuas mãos, Senhor. O renovado Teu Espírito Santo sobre ele, sobre ela. Venha sobre nós, Pai, com esta unção poderosa.
esta unção de poder, Senhor, esta unção que despedaça a lança, a unção que quebra o jugo, Senhor. Vai quebrando o jugo agora, vai quebrando a força espiritual agora, e vai renovando teus filhos, Senhor. Onde tiver um peso, ó Pai, sobre este homem, sobre esta mulher, vai removendo o peso agora, vai tirando o cansaço agora, vai tirando, ó Deus, vai tirando o desânimo agora, e renova este homem, renova esta mulher nesta noite, renova Jesus, renova, Senhor. Vai renovando agora o teu povo, vai renovando a tua igreja agora, Senhor. Alai kamandarabastei, elebi anduva sui kandabastei, alai kamandarabastei, indereviasa, alai kamandareviasa, elebi andubi andarasei, pelo poder que há no teu nome, Senhor. E vai preparando este crente, vai preparando esta pessoa para ser cheia da tua unção agora, Senhor. Seja do teu poder agora, o renovo sobre ele agora, Senhor. Abre as mãos em nome de Jesus, vai tocando sobre ele agora, Pai, nas mãos, Senhor, nos pés, na cabeça, vai tocando sobre o teu povo agora, e vai renovando, vai enchendo, vai tomando teus filhos, Senhor. Renova a força, renova a esperança, Senhor. Alai kamandarai, elebi andarasui derebia sé, e kandamandara sui derebia sai, alai bendarasui kerebi andaresei. A mão de Deus toca sobre a tua causa hoje. A mão de Deus toca sobre a tua causa hoje. Em nome de Jesus, vem sobre a tua igreja, Pai. Vem sobre os teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, ainda em pé, abra aí as vossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 16 até o verso 18. São 3 versículos para a ministração desta noite. Gálatas, capítulo 5, o verso de número 16, o 17 e o 18. Você que está aqui, Deus abençoe sua vida. Você que acompanha, Deus abençoe também. Glória a Deus. Quem encontrou, Gálatas capítulo 5, o verso de número 16, 17 e 18. Quem encontrou, diga amém. Podemos ler, diga amém. Glória a Deus. Foi embora, irmão. Dê glória a Deus, diga aleluia. Vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia. Digo-vos, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Vamos ler o 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões e facções, inveja, bebedice, glutonaria, e coisa semelhante a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Levante as mãos. Santo Deus, eterno Pai, fala conosco, ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Pode tomar um assento, dê uma salva de palmas, igreja, bem forte, isso,
Melhora que é para o Senhor nesta noite. Glória. Queridos e amados irmãos, a palavra de hoje é: nós lemos Gálatas capítulo 5, o verso está mencionando as obras da carne e o fruto. 16 dizendo: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfaça o desejo da carne. O apóstolo estava orientando a igreja aos Gálatas a andar no Espírito, e jamais cumprir o desejo da carne, jamais alimentar a carne, jamais satisfazer as concupiscências da carne, o desejo. E o 17 ele diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. O apóstolo ele declara que existe uma luta, existe um confronto entre a carne e o Espírito. A carne e o Espírito eles são opostos um ao outro. Então existe esta luta entre a carne e o Espírito. Agora, quando nós entendemos que existe essa oposição entre a carne e o Espírito, essa oposição da carne contra o Espírito é para que a carne se opõe contra o Espírito, para que não façais o que vós querem. Mas se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos mais debaixo da lei. Então, o verso de número 19, o apóstolo aqui declara quais são as obras da carne. Ele diz: ora, as obras da carne, elas são conhecidas. Todo ser humano consegue detectar as obras da carne, porque as obras da carne, elas são conhecidas. Vai saber que são obras da carne. E ele define que as obras da carne são, acompanha comigo, primeiro, prostituição. A prostituição é obra da carne. A lascívia é obra da carne. Idolatria é obra da carne. Feitiçaria é obra da carne. Inimizade é obra da carne. Porfia é obra da carne. Ciúme é obra da carne. Ira, discórdia é obra da carne. Dissensões, facções são obras da carne. Inveja são obras da carne. Bebedice são obras da carne. Gotonaria e coisa semelhante a esta são obras da carne. E o apóstolo diz: a respeito das quais eu vos declaro. Então ele traz essa declaração para aquela igreja, faz essa declaração para vos prevenir. Qual é o propósito do apóstolo ao falar à igreja, aos Gálatas, sobre a obra da carne? É para prevenir aquela igreja, para que aquela igreja não viesse jamais praticar as obras da carne. Verso de número 21 lá embaixo diz: como vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então o apóstolo está falando das obras da carne para prevenir aqueles irmãos, que aqueles que praticam herdarão o reino de Deus. Os que praticam as obras da carne não herdarão, irmãos. Eles ficarão fora da salvação. A vida cristã, ele é um campo de batalha. Grifa aí na tua Bíblia. A vida cristã é um campo de batalha, na qual se trava uma guerra entre a carne e o espírito. Por mais que eu ore, esta batalha, ela vai continuar. Se eu não orar, essa luta vai continuar.
essa luta entre a carne e o espírito. E olha só que o apóstolo declara aqui: e como vencer a batalha interior, porque esta batalha, igreja, entre a carne e o espírito, ela é interna, ela é dentro de nós. Haverá essa oposição entre a carne e o espírito, haverá essa batalha, haverá essa luta entre a carne e o espírito. E essa batalha vai se dar onde? De forma interior. Ela vai se dar dentro de nós, porque haverá uma luta. A carne quer satisfazer o desejo dela, e o espírito quer fazer a vontade de Deus. E agora imagina essa luta travada que existe no interior do homem que quer servir a Deus, no interior da mulher que quer cumprir, obedecer a palavra de Deus. Haverá essa luta, a carne querendo cumprir os seus desejos e o espírito querendo obedecer a Deus. Irmãos, a carne representa o que nós somos por nascimento natural. Então o que representa a carne representa aquilo que nós somos pelo nascimento natural. Quando nós nascemos, nós já nascemos com desejos carnais em nós. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Por quê? Porque o pecado, ele entra no mundo por um homem, e por este homem o pecado ele vai para toda a humanidade. Então todos pecaram, por isso que todos foram destituídos da glória de Deus, por uma natureza pecaminosa, pelo desejo da carne. A prova que eu tenho certeza que nenhum pai ensina a sua criança a malinar, mas ela malina da outra, por causa da natureza má que existe nela, da natureza pecaminosa. Eu tenho certeza que nenhum pai ensina o seu filho a desobedecer, mas ele desobedece. Por quê? Por causa da natureza carnal. E essa natureza, ela nasce com o homem, ela nasce com a mulher. Agora, irmãos, o Espírito é o que nos torna novo pelo novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, da água e do Espírito, nós recebemos um novo nascimento. Nascemos de novo, nascemos para Deus. Agora a carne tem um desejo ardente para nos arrastar para longe de Deus, e nos colocar sempre longe da presença do nosso Deus. Quem entende isso aqui, levante a mão. A carne sempre vai querer que nós praticamos essas obras dela. Para quê? Para que a gente fique cada dia mais longe de Deus. Agora acompanha comigo, irmãos. A carne, ela quer nos levar para onde? Para a morte, porque as obras vai nos levar para a destruição. A prova aqui que a primeira obra da carne é a prostituição. O homem que se prostitui demais, ele vai se prostituindo, vai chegar uma hora que ele pode pegar uma doença contagiosa e essa doença levar ele para a morte, sim ou não? Porque a obra da carne leva para a morte. O homem que pratica a obra da carne, que a bebedice, ele bebe, daqui a pouco o corpo dele não aguenta e ele morre. A obra da carne levou ele aonde? A morte. Então as obras da carne, ele nos levam à morte. Ou seja, a feitiçaria, a idolatria, a inimizade. Alguém que pratica inimizade por aí, briga com todo mundo, ele pode encontrar alguém que possa fazer um mal contra ele, logo ele morra. Então as obras da carne, elas levam para a morte. Agora, a palavra grega epitomia significa
concupiscência. Grafa aí na tua Bíblia a palavra concupiscência. Irmãos, significa o anseio por coisas proibidas. A concupiscência é o anseio, é o desejo por coisas proibidas. E essas coisas aqui, as obras da carne, todas elas são proibidas. Todo mundo sabe que se prostituir é errado, sim ou não? Mas a carne deseja se prostituir. Todo mundo sabe, irmãos, que a impureza, ela é errado, mas a carne deseja se tornar impura. A lascívia, a idolatria, todo mundo sabe que a idolatria, ela não agrada a Deus. A idolatria, ela não agrada ao Senhor. A feitiçaria não agrada a Deus, irmãos. A feitiçaria, a invocação a Deus, a espíritos, isso não agrada ao Senhor. Então, nós aprendemos aqui, irmãos, que a concupiscência é o anseio por coisas proibidas. É por isso que no verso 16, lê comigo, o apóstolo diz assim: digo, porém, andai no Espírito, deixa que o anseio, o desejo por coisas erradas venha dominar a vossa vida. E a única maneira, irmão, de triunfar sobre esses apetites, esses desejos, é andando no Espírito. A única maneira de eu não satisfazer o desejo da minha carne é pegando o conselho que o apóstolo deixa no verso 16: andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da vossa carne. Como é que eu faço? Andando no Espírito. Andando no Espírito, eu não vou por coisas erradas, ser atraído por coisas erradas. Igreja, irmão, se nós alimentamos a carne, nós vamos fracassar, porque uma vez que eu alimento a carne me domina. Se eu alimento a minha carne, eu vou cumprir as obras da carne, eu vou satisfazer o desejo da carne. Aí eu vou me prostituir, eu vou me tornar impuro, eu vou eu vou praticar lascívia, eu vou praticar a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, o ciúme, vou ser invejoso, vou praticar discórdia, vou facções, grupos facciosos, vou fazer grupinhos, porque se eu satisfazer a carne, se eu alimento a carne me domina. Porque o que vai dominar, irmão, nessa guerra é o que você alimenta. Se você alimenta a carne domina. Se você alimenta o Espírito domina. Quem pode levantar as mãos e dar glória a Deus? Irmãos, se alimentamos a carne, fracassamos. Porém, se andamos no Espírito, jamais, olha a palavra que o apóstolo usa, jamais satisfaremos esses apetites, jamais praticaremos esses desejos desenfreados que a carne ela almeja. E como é que eu faço isso? Andando no Espírito, vivendo na obediência a Deus, buscando a Deus a cada dia. Por quê? Porque a carne, ela quer satisfazer o desejo dela, mas o Espírito, ele quer agradar a Deus. Agora, como entender a natureza dessa batalha interior? Essa batalha interior, ela acontece primeiro dentro de nós. Como é que eu entendo essa natureza? Verso de número 17: porque a carne milita ou luta contra o Espírito, e o Espírito luta
contra a carne, porque são opostos. Grifa comigo: porque são opostos. É como se o apóstolo estivesse dizendo: por que eles brigam? Porque são inimigos, são opositores. Então, por mais que, pastor, mas eu vou jejuar o dia todo e não vai existir mais essa batalha em mim. Vai. Sempre haverá essa batalha entre a carne e o espírito. Grifa comigo: porque são opostos entre si, para que não façais o que quer, porventura seja do vosso querer. Então a carne e o espírito são a igreja. Irmão, nós somos salvos da condenação e do poder do pecado, mas ainda a sua presença, Ele quer dominar a nossa vida. Se a gente não dizer não para as obras da carne, a gente sempre vai praticá-la. Se a gente não dizer não para as obras da carne, a gente sempre vai estar em prática. Você sabia que tem crente que ele pratica a obra da carne? Nós praticamos. Pastor, mas eu não me prostituo, eu não sou impuro, eu não pratico a lascívia, eu não pratico a idolatria, eu não pratico a feitiçaria, mas eu pratico a inimizade. Aí eu falo com a irmã Robertinha, mas não falo com a Robertona. Eu estou gerando inimizade, e eu estou praticando as obras da carne. Eu posso ser amigo de todo mundo, mas eu pratico porfia. Tem lugares aí, irmãos, que é até difícil pregar, porque tem vários obreiros, vários pastores, e cada um fica porfiando para ver quem prega melhor. Não. Se um dia Deus encher este lugar aqui, eu louvo a Deus para que nós possamos pregar, cada um ser usado como Deus quer, e não existir porfia entre nós, porque se somos usados, se somos utilizados na mão de Deus, não é para mostrar ao outro que somos melhores, mas é para mostrar que a misericórdia de Deus ainda está sobre nós. Quem pode adorar o Senhor nesta noite? Porfia, irmão. A porfia não pode existir entre nós. Que alguém porfiando: não, eu canto melhor, não, eu prego melhor. Não pode existir isso em nós. Não pode existir isso em nossa vida. Quem porfiava comigo, eu disse: já que você quer, fica aí dirigindo, que eu creio, eu tenho confiança que aonde eu chegar, Deus vai me abençoar. O meu ministério não está pautado em lugar, mas em Deus. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Se a gente achar, irmão, que o nosso ministério está pautado em lugar, a gente briga por causa de lugar. E a gente tem que confiar em Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Não podemos ser porfiadores. Tem outro que não faz porfia, mas tem ciúme, é ciumento. Tem outro que faz discórdia, ou seja, faz briga, faz discórdia na igreja para frente. Isso são obras da carne. E tem hora que a discórdia está entre nós e a gente acha que não é errado. É. Nós estamos praticando a obra da carne, que é a discórdia. Ouvi uma coisinha lá, tem mesmo que faz isso. Ele ouve uma coisinha lá de alguém, de gente que até saiu da igreja, aí ele vem trazer até para o pastor. Não faça isso, não vamos fazer discórdia. Quem está comigo, diga glória a Deus. Se você ouviu, deixa lá. Se você ouviu, faça de conta que você não ouviu. Quem pode levantar as mãos e receber de Deus essa orientação aqui? Outra coisa, facções. Gente que faz panelinhas, divisões, são obras da carne. Invejas, gente invejosas, irmãos, que luta para derrubar o outro, que luta para destruir a vida do outro. Inveja é obra da carne. E eu tenho que lutar, irmão, cada dia, para eu não ser invejoso.
Nós temos que lutar para nós não invejar nada de ninguém, porque não há necessidade. Deus tem bênção para mim e Deus tem bênção para você. O Deus que te abençoa, que abençoa você. Então não precisa nós sermos invejosos. Agora, bebedice. A bebedice é uma obra da carne, irmão. Irmãos, só uma mulher que já teve um homem embriagado para dizer como é difícil. Um homem êmbrio, alguém que quer viver bebendo todas as bebidas. Alguém falou para mim uma vez: não, eu quero beber todas as cachaças do mundo. Eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Deus vai libertar você, e Deus libertou. Quem está comigo, diga glória a Deus, diga aleluia. Pensou, irmão, vai morrer. Olha a mentalidade da pessoa. Beber todas as cachaças do mundo, diga misericórdia. Olhe para o irmão e diga ai, 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 diga misericórdia, Jesus. A mente da pessoa dominada pelo pecado, dominada pela bebida. Deus não quer você na bebida alcoólica, Deus não quer você no álcool, Deus não quer você na 51, Deus quer você liberto, lavado, redimido pelo seu sangue. Irmãos, gotonaria. Você sabe que a gotonaria é aquele tipo de pessoas que ele não come para viver, ele vive para comer. Ele não vive, ele não come para viver, porque nós comemos para nós viver, sim ou não? E não vivemos para comer. Havia um ser humano, irmão, que ele passa o dia todo comendo, mas ele come, diga comigo, ai, ai, ai. Gotonaria, irmão. Gotonaria. Aí a pessoa vai comendo. Sabe aquela pessoa que não é crente, faz aquela churrascada e faz aquela comidança e é bebida e aquela coisa toda. Gotonaria, irmão. A pessoa é glutona, ela vai praticando a gotonaria. Irmão, é uma obra da carne. Olha aqui para ele come para viver. A gente não pode viver para estar comendo demais, não. Sabe qual foi o desejo da Eva? A Eva foi atraída por aquela fruta. Ela foi atraída, os olhos dela atraíram por aquela fruta que Deus havia proibido que ela não comesse. Tem gente que é atraído pelo alimento, irmão. Olha aqui para mim. Irmãos, eu não vou dizer quem, mas eu conheci uma pessoa que quando ela olhava para o alimento, ela fazia assim, ó. Uma vez eu vi a cena e dentro de mim, está repreendido em nome de Jesus. Jesus, controla aí. Irmãos, a pessoa que pratica gotonaria, ela come. A pessoa está doente, tem uns que estão doentes. Tem diabetes, tem problema e é empurrando comida para dentro. Diga misericórdia, o teu corpo é templo do Espírito Santo, irmão. E a Bíblia diz que aquele que destruir o templo do Espírito Santo será destruído. Olhe para o irmão e diga, dá uma controlada aí, irmão. Dá uma controlada. Senão a gente vai destruir o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Não devemos praticar, irmão, a gotonaria. Já viu aquela pessoa, irmão, que ela vai tirar comida? Eu não sei se você olha aqui para mim. Eu morava com meu cunhado, eu levei uma pessoa para almoçar lá, irmão, e eu não avisei. Acredito que a pessoa tirou a comida todinha no prato dele, irmão, que depois eu ouvi, e não era pouca comida não que ele tinha feito. O abençoado tirou a comida quase toda no prato, irmão, e depois eu ouvi. Diga misericórdia, é glutão. A pessoa pratica gotonaria, irmão. Ele tem um espírito da gotonaria na vida dele. Se mandar ele tirar a comida, ele tira todo no prato dele. Diga misericórdia. Obra da carne.
E a gente precisa controlar o nosso espírito, porque isso é obra da carne. Diga comigo, ai, ai, ai. Diga comigo, ai, ai, ai. Misericórdia, Jesus. Para a gente não praticar a glutonaria. E ele diz assim, ó: e coisa semelhante a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, no coração ainda se trava uma guerra entre a carne e o espírito. Alimentar, portanto, a carne é entristecer e apagar o Espírito Santo que habita em nós. Precisamos sujeitar a nossa vontade ao Espírito de Deus, em vez de entregar o comando da nossa vida à carne. Devemos se sujeitar ao Espírito de Deus. Olha aqui para mim, irmão. Existe 3 grupos de pessoas aqui. Primeiro, que travam batalha contra a carne. Os libertinos. Diga comigo, libertinos. Eles não têm conflito, porque eles já são inclinados para a carne. Eles praticam todas as obras da carne. Segundo, os legalistas, eles confiam em si mesmos e não conseguem ter vitória nesse conflito. Os legalistas confiam em si mesmos, então eles são vencidos nessa batalha entre carne e o espírito. E os crentes? E nós? Os crentes experimentam um conflito agonizante entre a carne e o espírito, mas eles alcançam a vitória. Levante as tuas mãos. E tem hora que essa batalha entre a carne e o espírito, ela agoniza a nossa vida, é ou não é? Não é fácil, irmãos. Olha aqui para mim. Se eu disser para você que eu não sou afligido com essa batalha entre a carne e o espírito, sou. Sabe por quê? Porque vai ter momento da nossa vida, por mais que a gente seja de oração, olha aqui para o pastor, a carne ela vai dar umas olhadas assim, ó, e vai vir umas vontades, né? Vem, irmão. Aquele homem que já praticou muitas coisas, já teve várias mulheres, eu tenho certeza que ele é tentado. Quem está comigo, diga glória a Deus. É. Mas Deus, Ele dá a vitória, irmão. Aquela pessoa que já teve um vício de pornografia, ele é tentado nessa área, a cair nessa área. Aquela mulher que é atraída por homens bonitos, né, irmão? Ela é tentada, sim ou não? Quando aparece um bonito aí, ela imagina. Quem está comigo, diga glória a Deus. Aí fica aquela luta entre a carne e o espírito, mas o crente ele trava essa batalha, mas ele alcança a vitória em nome de Jesus. Porque tem crente que acha, irmão, que, olhe para cá, pelo fato dele sentir o desejo ainda, ele acha que ele está pecando. Não, a não ser que você ceda, a não ser que você ceda o desejo. Não, pastor, mas eu estou aqui, do nada vem aquele pensamento, será que eu já pequei? Não, só se você ceder o desejo, se você praticar ali o desejo da carne. Mas essa batalha, essa luta, ela não é pecado, porque ela existe entre a carne e o espírito. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode glorificar este Deus? Pois o espírito triunfa nessa guerra entre a carne e o espírito. Como viver livre da condenação e do preconceito interior? Como viver livre, irmão? Como é que nós vencemos essa batalha? Verso de número 18, leia comigo. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Se nós somos guiados pelo Espírito, a lei não nos domina. Nós não somos dominados mais pelo domínio da lei.
Irmãos, estar sobre a lei significa derrotar a escravidão, a maldição, a impotência espiritual, porque a lei não pode salvar. O Espírito que nos põe em liberdade. Nós não vivemos mais debaixo da lei, agora nós vivemos pelo Espírito. E agora nós temos liberdade de Deus em nós, porque a lei exige de nós perfeição. Por isso mesmo ela nos condena, pois não somos perfeitos. Estar sobre a lei é estar sobre a maldição, pois maldito é quem não perseverar em toda a obra da lei para cumpri-la. Eu tenho certeza que ninguém conseguia cumprir a lei toda, irmão. Não tinha como. Porém, quando nós somos guiados pelo Espírito, já não estamos debaixo da tutela da lei. Por isso nós somos livres agora, irmão. Por isso que nós temos a vitória. O Espírito tem a vitória sobre a carne. É por isso que eu preciso, irmão, buscar a Deus, depender de Deus. Para quê, pastor? Para eu vencer, para eu ter força na hora que houver uma luta entre a carne e o Espírito. Vem cá, irmão Daniel. Irmão Daniel é o Espírito e eu sou a carne aqui. Olha só, haverá essa luta aqui entre a carne e o Espírito, porque a carne quer puxar ele aqui para namorar. Faz força, ele deixou a carne puxar ele. A carne quer fazer ele se prostituir, vem para cá. Aí a carne quer fazer ele ser impuro. Então haverá essa luta aqui entre a carne, puxa muito não, senão eu caio. A carne e o Espírito. Então essa batalha aqui, irmão, ela vai existir. E para eu vencer essa batalha entre a carne e o Espírito, eu preciso depender de Deus. Eu preciso buscar força em Deus. Senão a carne, ela sempre vai vencer. E quando a carne vence, o Espírito fracassa. O homem espiritual se torna derrotado. Muito obrigado. Porque a carne tem vencido, irmão. Levante a tua mão e diga: entre a carne e o Espírito. Por que a carne é o primeiro inimigo? Porque ela é mais sagaz, ela tenta mais. Então por isso que a gente tem que se submeter a Deus. A gente tem que depender em Deus para que o Espírito vença. Eu já vi, irmão, crente ficar desistir de Deus porque ele estava sendo tentado entre esses dois lados, entre a carne e o Espírito, e ao ser tentado ele acha que já pecou. E nós não pecamos ao ser tentado, a não ser que a gente pratique, nós ceda o desejo da carne. A carne me puxa para me prostituir. Agora, se eu me prostituo, eu cedei a carne, eu cumpri o desejo da carne, eu fiz o desejo da carne. Agora, ao ser tentado, eu estou sendo tentado, mas eu não pratiquei, então isso não é pecado. Quem está comigo, levante a mão. Porque tem gente que fica com essa sensação de culpa. Nessa intermediação de luta, ele acha que já pecou. Alguém me compreende aqui? Levante as mãos e dê glória. Mas como é que eu venço? Andai no Espírito e jamais satisfaça o desejo da vossa carne. Você que veio de uma vida errada, agora está andando com Deus, você vai ser tentado. Aquela pessoa que gostava de um cigarro, né? Ela vai ser tentada. Quem lembra no começo da sua fé que você estava lutando para deixar, mas vinha um desejo? Aquela pessoa, por exemplo, que gostava de mentira, agora ela sabe que em Deus não pode mentir mais, ela vai ser tentada para mentir. A mentira vai vir bem na ponta da língua e ela vai ter que segurar. A pessoa que gostava de enganar os outros, ela vai ser tentada a voltar a enganar. O inimigo é tão sagaz, irmãos, que ele pode sugerir oportunidade diante da pessoa, para a pessoa cometer aquela falha, para a pessoa cometer aquele erro.
para a pessoa cometer aquelas falhas errôneas. E a gente precisa ter muito cuidado. Quem pode levantar as mãos e adorar o teu Deus aqui neste lugar? Mas se eu me submeto, se eu busco, se eu clamo a Deus, se eu volto meu coração para Deus, o Espírito vai prevalecer contra a minha carne. Fique em pé agora, igreja do Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Vem aqui na frente. Os irmãos da live, Deus abençoe vocês. Eu quero orar para Deus nos revestir aqui. Glória a Deus. Faz um louvor aqui, irmão Daniel. Quero orar para Deus revertir a nossa vida e nos dar força para nós vencer, para nós ter força de triunfar contra todas